Oi, eu sou a Malu e bem-vindos ao canal Livros Fantasia 15. No vídeo de hoje, que na verdade, bem, não sei se eu posso dizer que é um vídeo, mas é o meu primeiro vlog que eu vou fazer na minha vida. Ê! No vídeo de hoje, que na verdade eu não sei se eu posso dizer que é um vídeo, mas enfim, é o meu primeiro vlog e eu vou fazer meu vlog, né, de hoje. É sobre o livro que eu acabei de ganhar de um amigo meu. E se você me acompanha no Instagram, vou deixar aqui o meu Instagram de Livros Fantasia 15 também. Eu ganhei esse livro chamado A Cirurgiã. E eu comecei a ler ele ontem e eu achei ele muito incrível, a história é bem legal e tá começando bem assim, top demais. Então eu pensei, por que não fazer um vlog, né? Faz tempo que eu não faço nenhum vídeo pro canal e tal, etc. Já tentei fazer outras vezes vlog, só que sempre dava errado. Então vamos ver se isso aqui vai dar certo. Vou falar aqui a sinopse do livro, porque eu acho que acredito que tem algumas pessoas que não saibam qual é a história do livro e tal, etc. Enfim, mas esse vlog, já avisando, vai ter muitos spoilers do livro. Então, assim, se você ficar interessado na sinopse do livro e querer ler o livro e não querer nenhum tipo de spoiler, então saia do vídeo. Mas, se você é aquela pessoa que não tá nem aí, não se importa, depois eu vou ler, vou tirar minhas conclusões e tal, etc., fica nesse vídeo, tá bom? Vamos lá. O livro A Cirurgiã, da escritora Leslie Rolfe, eu acho que ela se chama assim, vai contar a história da Anne. A Anne, ela é uma cirurgiã muito renomada, muito profissional, e ela tem uma fama muito alta de que toda vez que ela vai fazer uma cirurgia em alguém, a pessoa nunca morre. Então, ou seja, ninguém na sala da cirurgia dela morreu. Então, ela é muito famosa por isso. A vida profissional dela é muito excelente, a vida amorosa dela é excelente, ela é casada, ela vive com a mãe e o marido em uma casa, e ela, tipo, tá muito feliz. Sabe, a vida tá super ok demais. Vida profissional demais, vida amorosa demais, tá tudo ok na vida dela. Mas o que tem que acontecer nesses livros? Algo inevitável, né? Enfim. Então, ela um dia pega um paciente que vai fazer uma cirurgia, como um dia normal, e quando ela tá lá fazendo a cirurgia, lá no coração do cara, o cara simplesmente não quer reviver. Então ela começa a trabalhar mais e tal, etc. Vamos tentar voltar esse cara não vai morrer e tal. Enfim, o cara morre. E fica aquela coisa, gente. Nossa, a mulher era uma profissional renomada, ninguém morria na sala de cirurgia dela, e agora esse cara morreu e tal. O que será que aconteceu? Mais pra frente, nós descobrimos que ela conhecia esse cara. E que esse cara era do passado dela e que fez algo muito ruim na vida dela. Aí a pergunta que fica é: ela matou o cara porque quis ou foi um acidente? Então, depois que eu li essa sinopse, eu fiquei maluca, doida atrás desse livro. Então, eu ganhei de presente, óbvio, né? Pedi pra um amigo meu comprar pra mim, ele comprou, ele me deu, graças a Deus, enfim. E quando ele chegou esse livro, eu já peguei logo pra ler. E eu já tô na página 52, só pra deixar claro. E já aconteceu algumas coisas e tal, etc. E eu vou falar aqui o que aconteceu nessas páginas, ok? Bem, o livro, ele já começa com a narrativa da Annie. O livro, pelo que eu percebi, ele é meio que dividido entre dois. Temos a narrativa da Annie, que é a cirurgiã, e temos a narrativa da Paula. Só que a narrativa da Paula não é como se ela estivesse falando, e sim como se alguém estivesse contando a história da Paula. Como se a Annie estivesse contando a história da Paula. Entenderam? Então, enfim. O livro começa com a Annie e ela tá na sala de cirurgia e esse cara acabou de morrer na frente dela. Ela tá super, assim, sabe, perturbada psicologicamente. Meu Deus, eu vi uma pessoa agora morrer na minha frente pela primeira vez na minha sala de cirurgia. Isso nunca aconteceu. E, enfim, ela tá muito, sabe, nossa, enfim. E ela começa a contar a passo do que aconteceu naquele dia dela. Ela acordou, ela comeu, ela caminhou, conversou com o marido, conversou com a mãe, foi pro hospital e foi consultar um certo homem chamado Caleb. E esse cara era meio barbudo, com o cabelo bem grande, com chapéu. E ela fez 2 exames neles e tal, etc. Você vai ter que fazer uma cirurgia e tal, etc. E fala, tudo bem, ok. Tá começando a fazer a cirurgia e tal, etc. O cara, ele teve que raspar a cabeça e tirar a barba por causa da cirurgia. Quando chega lá, ela está fazendo a cirurgia e tal, etc. E ela tem um costume que é colocar meio que
uma cortina separando o rosto do corpo. Então ela não vê o corpo do paciente, ela só tá lá fazendo a cirurgia no coração e é isso, pronto, acabou. Tá lá fazendo a cirurgia, chega o momento de reanimar o paciente para o paciente reviver. Então, quando ela chega nessa parte, o paciente não quer reviver. Então, ela vai tentando fazer de todas as formas, porque o cara tem que viver. Só que ela dá uma olhadinha pro lado e vê quem é o cara. E quando ela olha e vê o cara sem o cabelo, sem a barba, ela vê que ele tem um sinal na testa, quase assim na cabeça. Um sinal vermelho. E ela reconhece aquele sinal e reconhece o cara. E ela fala, ela pensa, né? Eu conheço esse cara. Esse cara, eu conheço ele. Então ela meio que fica meio que abismada. Então ela começa a tentar fazer de todas as formas pra o cara voltar a viver. Mas enfim, o cara não volta. Então ela fala, gente, vamos parar por aqui. 15 minutos tentando fazer com que ele viva, ele não quer voltar, então vamos parar por aqui. Os enfermeiros que tá lá falam, não, você não pode fazer isso e tal, etc. Não, gente, vamos parar. O cara não quer viver, e é isso, pronto, acabou. Deu errado, cirurgia, e é isso. Então ela fica super abismada, sabe? Ela fica mal mesmo, mal, porque ela fica o tempo todo pensando, será que, tipo, se eu tentasse mais um pouquinho, será que ele tinha, sabe, voltado a viver? Sabe? E, tipo, ela fica o tempo pensando, nossa, eu conheço esse cara do meu passado. E o livro, até agora, não falou o que foi que esse cara falou. Mas eu tenho algumas teorias que já eu vou falar. Corta agora a parte da Anne, agora vamos para a parte da Paula. A Paula, ela é uma advogada. E ela tá indo pra um jantar, tá super atrasada e tal, com o chefe dela lá e tal. E o chefe chega lá e simplesmente fala assim, olha, você vai ser, sabe, a advogada topada, de sim, você vai ser a minha chefe, tá? Eu quero que você assuma meu lugar, tá bom? E ela fica super feliz, nossa, que legal e tal, etc. Olha, você é uma super advogada e tal, etc. E eu quero que você fique no meu lugar e tal, etc. Então ela fica, tudo bem, feliz, e comemoram lá com os amigos dela. Ela recebe uma mensagem no celular de um cara chamado Senhor Perfeito. Aí o cara fala, olha, eu tô no hotel te esperando. Ela vai lá pro hotel e deixa entender no livro que ela tem um caso que esse cara faz já há um tempinho. E pior, o cara é casado. Então... Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Para aí a história da Paula. E o cara que tá com ela lá, o senhor prefeito, eles têm uma conversa lá e dá a entender que eles têm alguma coisa meio que assim... Eles estão bolando algum plano pra se ajudar. Sabe? Ele quer ser prefeito, ele é um advogado e quer ser prefeito. Então, tipo, eles estão meio que se, sabe? Sabe aquela história de uma mão lava a outra? Sabe isso? Então, é isso. Quem quer rir, tem que fazer rir. Corta, vai pra parte da Anne. A Anne, ela chega em casa, a mãe tenta consolar ela, porque a gente descobre que a mãe da Anne e o pai da Anne, eles eram médicos. E eles se aposentaram, o pai da Anne faleceu, não está mais entre eles, só quem tá viva é a mãe dela. O marido dela chega lá, de carro e tal, etc. E ela percebe que ele tá com um cheiro um pouco estranho. Porque, tipo assim, desde manhã até de noite, o cara chega e não tá com um cheiro de suor. É meio estranho, tá com cheiro de sabonete. Então, já eu vou dizer minhas teorias. Então, ela fala pro marido dela, olha, que é o Derek, o nome do marido dela. Olha, aconteceu isso, o cara morreu e eu conhecia ele. Ele era do meu passado e ela não fala, né? Mas ele entende mais ou menos o que poderia ser. Então, tipo, ele dá um conselho pra ela, como ele é advogado. Olha, não fala isso pra ninguém, não comenta isso com ninguém, sabe? Se perguntarem, fala que você não conhecia o cara, isso, pronto, acabou. Todo mundo uma vez erra, você nunca errou, mas dessa vez você teve que errar. E é isso, vida que segue. Então o livro, eu parei nessa parte agora no livro. Tô no capítulo 8. Já, de algum tempinho, vou voltar aqui e falo pra vocês como é que está. Agora, nós vamos para as minhas teorias. Primeira teoria. O cara que é marido da Anne, que é o Derek, ele com certeza é o senhor prefeito e tá de caso com a Paula. Eu tô passada. Tenho toda certeza. O livro já deixou claro. Eu tenho toda certeza. Esse cara é o senhor prefeito e ele tá de caso com a Paula. Eu tenho certeza que é isso. Aham, sei. Segunda teoria. Eu acredito que a Paula, que como ela é advogada, ela tá subindo agora, e o cara lá, o chefe dela, falou, olha, você vai ficar no meu lugar, mas eu vou te dar uns casozinhos aí pra você resolver. Acredito eu
que a Anne, ela pode ser processada, alguém vai descobrir alguma coisa, vai denunciar ela e tal, etc. Porque lá no hospital tem um médico chamado Borger e ele odeia ela. Então, ele tava no meio da cirurgia, viu tudo e possivelmente ele pode até falar alguma coisa, dizer que ela errou de propósito e tal, etc. Enfim, acredito eu que a Paula, ela vai ser a promotora que vai meio que julgar sabe, a Anne, tipo, vai lutar contra a Anne. E eu acho que o Derek, que é o marido dela, que também é advogado, vai ter que ser o advogado da esposa. Então os dois vão ter que meio que brigar no tribunal, sabe? Então, essas até agora são as minhas teorias. Terceira e última teoria. A Anne, falando no livro, ela diz que tem uma irmã. E que ela tá passando por um momento assim de luto que tá durando muito tempo. Ela disse que a irmã dela faleceu. Ela não fala como a irmã dela faleceu e também ela fala como um jeito de que a irmã dela era uma criança. Então, possivelmente, eu acho que a irmã dela morreu quando era criança e quando a irmã dela morreu, ela também era criança. E, tipo, ela lembra disso, muito triste, e a minha teoria é: o cara que morreu na sala de cirurgia foi o cara que matou a irmã da Anne. Então, essas são as minhas teorias. Vamos ver ao longo da leitura se isso realmente é ou não é. E me aguardem que já já vou trazer mais coisas. Oi, gente. Voltei. Bem, estou agora na página 100. E já aconteceram algumas coisas e aquelas teorias que eu acabei de falar aqui no vídeo, algumas estavam certas. Bem, eu cheguei já na página 100, como eu já falei, e a gente descobre que o Derek, que é o marido da Anne, ele realmente tá tendo um caso com a Paula, que é aquela promotora. E eu tive uma certa surpresa, um pequeno plot twist que eu não esperava acontecer. Mas a Paula, que agora ela é promotora, ela foi lá no consultório, lá no hospital, lá da Anne, e foi, tipo, dar uma prensa na Anne e falar assim, olha, o cara lá morreu e tal, etc, você conhecia ele, bababá. Tipo, a Anne conseguiu se desenrolar e, tipo, olha, não conheço, só tive 2 consultas com ele, não vem mais aqui, se quiser falar comigo vai ter que marcar data e tal, etc. E ficou por isso. Tem algumas pessoas lá, tipo a dona do hospital e os outros médicos, sentaram pra conversar com ela e dizendo assim, olha, não fala nada pra ninguém, tipo, fica na tua. E se por acaso acontecer alguma coisa, você fala com a gente primeiro, tá? E tipo, tá nisso. E pela leitura que a gente tá descobrindo também, a Melaine, que é a irmã da Anne, ela não era irmã de sangue, era uma irmã adotada. Os pais delas adotaram ela. E a gente meio que descobre que essa menina, ela sofria tipos de abusos no orfanato onde essa menina tava. E que um dia, quando a Anne tava andando com a irmã dela, foi pra um parque de zoológico lá pra conhecer os animais e tal, etc, tava super animada. A irmã da Anne, a Marilyn, ela olha pra um cara, que é aquele cara lá, o Caleb, que morreu lá na sala de cirurgia. E ela fala super assustada, a criança de 9 anos de idade, e a Anne ela tinha 14 anos. E ela fala, olha, eu conheço esse cara me machucava e tal, etc. E foi a partir daí que a Anne conheceu aquele cara, que era o Caleb. Tipo, quando ela viu aquele cara num parque que tinha aquele sinal de nascença na cabeça, ela marcou na cabeça dela, tipo, aquele cara. E tipo, quando ela viu na sala de cirurgia, ela sabia quem era o cara, né? Que era o cara que machucava a irmãzinha dela. E até agora a gente não sabe como foi que a Melanie morreu. E a Anne, ela tá tentando descobrir algumas coisas sobre a vida da antiga irmã dela. Porque, basicamente, ela não sabe quase nada. Tipo, a mãe dela não quer falar sobre isso. E tá meio que um tipo de um suspense, um mistério pra gente saber sobre a vida dessa menina. E dá a entender que essa menina ela sofria muitos abusos. E a família da Anne foi quem salvou ela. Então a gente tá meio que tentando descobrir sobre isso. Então até agora tá acontecendo isso. E a Paula, a promotora, até agora ela tá lá com o Derek, que é o advogado lá, o marido da Anne. E eles estão tendo um caso lá, etc. E a gente descobre que ele é casado com a Anne não porque ele ama a Anne, e sim por causa do dinheiro dela.
Então, basicamente, ele e a Paula estão meio que com um plano, porque eles querem que a cidade de Chicago, que é a cidade onde eles moram, seja basicamente a cidade deles. Então, tipo, eles estão planejando alguma coisa, que até agora não falou, mas eles precisam da Anne, ou seja, eles precisam do dinheiro da Anne. Então, tá meio que isso, sabe? Aquele suspense de você não tá sabendo quase nada, o livro só tá entregando algumas coisas. Mas até agora eu tô gostando da leitura. Tá indo pra um lugar onde eu não parava pra pensar sobre isso, mas, tipo, tá indo pra um caminho que eu tô gostando até agora. Oi, gente, voltei. Gente, aconteceu tanta coisa nesse livro. O livro só tem base de 220 páginas, mas a cada capítulo que você lê acontece cada loucura que você fica meio que sem saber como explicar pra vocês. Mas enfim, eu tô gostando muito da leitura. Eu tive que dar uma parada. Acho que fazia entre uns 3 a 4 dias que eu não tava lendo mais livro. Voltei a ler ele hoje, porque sabe como é, né, gente? Final de ano, é muita coisa. E tava fazendo faxina aqui em casa com a minha mãe e tal, etc. Assim, foi uma semana bem turbulenta pra mim. E eu acabei ficando doente. A minha garganta tava horrível. Tô ainda melhorando. Tô mais ou menos ainda. Então eu resolvi ler hoje. Então eu tava na página 100 e agora eu tô na página 150. Então, ou seja, eu li 50 páginas. Tô pensando se ainda vou continuar lendo ele, mas acho que sim, porque eu parei numa parte que tá assim bem mais ou menos, sabe? Tem umas partes da advogada, que é a Paula, ela tá investigando um tipo de um outro crime que aconteceu em Chicago, de uma criança lá de 12 anos de idade, que ele foi assassinado, porque ele ia ser uma testemunha super importante. E, tipo, esse caso não tá dando muito. Não tô muito afim de saber sobre isso. Eu queria muito saber sobre a Anne. Ela tá com muita raiva da Anne, com muita, assim, inveja. Porque, como eu falei pra vocês, a Paula, ela é amante do Derek, que é marido da Anne. E ela tá com super inveja da Anne. E ela meio que descobriu que o Derek só tá usando a Paula mesmo, porque ele quer ser prefeito. E ele não vai se divorciar nunca da Anne, porque ele precisa do dinheiro da Anne. Então, como a Paula descobriu isso, ela colocou na cabeça dela que ela quer, porque quer destruir a vida da Anne. Então, ela prometeu pra si mesma que vai destruir a vida da Anne, vai tirar tudo da Anne. E ela colocou um cara chamado Adam, que é um tipo de investigador, sabe? Aqueles cara policial, policial que trabalha lá e tal, secreto e tal, etc. Detetive, encontrei a palavra. E ele tá procurando alguma coisa sobre a Anne e até agora ele não tá encontrando nada. Em outra parte, a Anne, ela passou meio que um interrogatório, entre aspas, com os médicos lá do hospital dela. E eu fiquei com muita pena da Anne, porque a Anne, ela tecnicamente tá sozinha. Tipo, o marido tá traindo ela, ela ainda não descobriu, mas, sabe, você lendo, você fica muito triste. Os médicos lá não estão ninguém assim do lado dela. Tipo, tem uns caras lá que gostam dela e tal, etc. Mas é aquela coisa, não vão ficar no lado dela porque talvez ela esteja errada nessa história. Então. E ela foi pra esse mini interrogatório e ela conseguiu vencer. E foi provado que ela não matou o cara e tal, etc. Ela não poderia ter feito nada. E aquele médico lá chamado Borges, que odiava ela, ele foi suspenso, porque descobriram várias coisas, que ele era machista com algumas mulheres lá e tal, etc. Então ele foi suspenso lá do hospital. Então ela voltou ativa, ela tá como cirurgiã normal mesmo e tal, tendo os pacientes dela, mas a Paula tá na cola dela e porque quer destruir a Anne. E eu tô nessa parte. A gente descobriu também que o Caleb, ele realmente assassinou a irmã da Anne, que é a Melanie. Ela tinha 14 anos de idade quando morreu. E esse livro, pra mim, ele tem uma base de que ele deve ser pra 18 ou 16 anos, porque a autora, ela descreve muito bem como a irmã da Anne foi assassinada. E são algumas palavras muito fortes, não vou falar aqui, porque, sabe, o YouTube pode monetizar o vídeo e tal, etc. Enfim. Mas, se você estiver lendo esse livro, chegar nessa parte,
e você tiver algum tipo de gatilho e tal, etc., toma cuidado, né? Mas até agora eu tô nisso. Então eu vou ver aqui se eu continuo lendo ou se eu volto daqui, sei lá, uns 2, 3 ou uma semana depois de ler esse livro. Mas eu tô gostando do livro. Tá me fazendo querer ler mais, né? Então, até a próxima. Gente do céu. O plot twist veio. O surto veio, gente. Falta, acho que é 3 capítulos pra acabar. Gente, até agora eu tô... Eu não sei nem o que dizer. Como assim? Como assim? Porque eu nunca percebi isso. Eu volto já. Gente, eu tive que vir aqui porque eu ia gravar esse vídeo amanhã. Que horas são? Meia-noite, quase 1h da manhã. Então, eu tenho que fazer esse vídeo hoje porque eu não vou conseguir fazer esse vídeo amanhã. Gente, o surto veio. O surto veio, simplesmente veio. Aconteceu tanta coisa nesse livro, tanta coisa. Gente, que eu não tô nem acreditando. Eu não tô nem acreditando no que eu... Meu Deus, eu não tô acreditando no que eu li. Gente, ai, vamos lá, se controla, Luísa, você consegue, vamos lá. Enfim, a Anne, ela foi lá no hospital e ela foi ver nas câmeras se tinha alguma coisa que poderia prejudicar ela. E nas câmeras, ela descobriu que tinha uma mulher que estava vestida de enfermeira, que entrou lá no consultório, lá na sala onde estava o Caleb, né? E examinou ele e foi embora. O que ela fez? Vou pegar essa filmagem e vou simplesmente o quê? Excluir. Porque alguém pode pensar que essa pessoa fui eu. Então, ela excluiu esse vídeo. Então, não tem provas contra ela. Então, ela tá super de boa. Em paralelo a isso, a Paula, ela foi lá no cara lá, o chefe dela. E ela falou, olha, eu tenho prova que ela realmente matou o cara lá. Então, não sei o que. Ele falou, olha, se você... Para com essa palhaçada. Então, se você provar que a Anne realmente matou o cara lá, um paciente, você vai continuar sendo advogada. Mas se você continuar com essa besteira e ficar procurando ela sem prova e tal, etc, enfim, atazanando a vida dela, olha, você vai ter que deixar de ser advogada. Aí, ela ficou maluca e fez, gente, eu preciso de alguma coisa. A Anne chega em casa e foi um dia muito difícil pra ela, de cirurgia e tal, etc. Ela quase matou outra pessoa na cirurgia, mas só que ela conseguiu, graças a Deus, a pessoa não morreu. Ela chega em casa, vai ter uma conversa com a mãe dela, que a mãe dela já foi médica uma vez na vida, etc. E elas começam a conversar sobre a irmã adotiva dela, que era a Melaine, né, que foi assassinada lá pelo cara lá que eu falei. E temos o plot twist. O plot twist que eu fiquei assim, uou. Ela falava o tempo todo que a Melaine, ela tinha sido assassinada, que ela tinha sido morta. Mas a Melaine, ela não foi assassinada. A Melaine, ela se matou. Enfim, a Anne tá lá conversando com a mãe dela e elas começam a conversar sobre a irmã dela, olha, e tal, etc, que tristeza. Sabe aquele momento de que elas colocaram as dores delas pra fora depois de tanto tempo? Aí ela fala, olha, a Anne, ela fica se culpando porque a irmã se matou. Porque a irmã, ela dava muitos sinais que tava depressiva e tal, etc. Só que elas ficavam tentando animar a Melaine, só que não adiantava. E um dia ela falou, olha, eu vou sair com um cara, primeiro encontro dela, e a Anne ajudou ela e tal, etc. Aí, quando a Melaine, ela chega do encontro, vai pra casa, quando chega no quarto, ela se mata. E a Anne ficou se culpando por muito tempo. Muito tempo. Faz 22 anos da morte da irmã dela e ela ficava se culpando que a culpa era dela e tal, que ela tinha percebido, sabe, se culpando muito. E ela finalmente colocou essa dor pra fora com a mãe dela. E é aí que vem um outro plot twist, gente. Eu enlouqueci nesse livro agora. Vem um outro plot twist, que é, sabe aquele vídeo que eu falei lá da mulher, a enfermeira e tal, que
tava lá e tal, etc. Aí vem a mãe da Anne com a seguinte pergunta. Olha, o cara lá que morreu, o teu paciente, por coincidência, quando tu tava aqui em casa, vendo umas papeladas e tal, eu vi o nome lá do cara lá que tu matou. E era o cara lá que abusava lá da tua irmã, da tua meia-irmã adotiva. E ela fez, eu tô muito feliz porque ele morreu. Aí a gente fala, eu também tô feliz porque ele morreu, ele merecia mesmo, então etc. Vem um plot twist e a gente descobre que o quê? Foi tudo planejado. Gente, aquela enfermeira era simplesmente a mãe da Anne. Ela chega lá, vestida de enfermeira, e coloca uma seringa lá de potássio, lá no corpo lá do Caleb. Pra quando a Anne fazer a cirurgia do Caleb, não dizer que foi a Anne, e sim que foi... foi o cara mesmo, o cara não conseguiu sobreviver na cirurgia. E o plot twist é esse, gente. Elas... quando a Anne descobriu quem era o paciente dela, logo de início, quando viu o nome dele, que ela ia fazer a cirurgia, a mãe descobriu quem era o cara e, fez isso. Elas conversaram e falaram, eu vou lá, coloco o potássio, você faz a cirurgia e ninguém vai descobrir. Gente, eu tô... Espero que tenha mais coisas ainda pra acontecer. Vários plot twists vieram, gente, no final desse livro. Até agora eu tô surpresa com a leitura desse livro, porque foi muita coisa que aconteceu. Muita coisa que aconteceu. Gente, a Paula, ela descobriu que a Anne matou lá o paciente de uma forma anônima. E ninguém sabia no hospital. E a Anne, ela começou a investigar. Falou com a amiga dela lá e falou, olha, vamos descobrir quem foi que ligou lá pra procuradoria pra me investigar. E descobriram que foi um enfermeiro lá do grupo dela lá de fazer cirurgia. E chama o cara e fala, olha, por que tu denunciou lá a gente e tal, etc. Ele fala, olha, desde outubro do ano passado, essa promotora liga pra mim e fica pedindo pra eu denunciar alguma coisa que tu faz. Qualquer coisa de errado que tu fazer, eu tenho que contar pra ela. Senão, ela vai mandar a minha mãe pra a China. Porque ela, mora nos Estados Unidos, só que tá ilegal. Então, vai enviar minha mãe pra China. E se minha mãe foi pra China, lascou, entendeu? Então, ela tava me chantageando. Então, eu tive que fazer isso. Aí, a gente descobre que desde muito tempo, a Paula tá querendo encrencar a Anne. Só que a gente sabe que só faz 7 meses que a Paula tá tendo um caso com o marido da Anne. Então, assim, o que é que tem alguma coisa entre elas a ver? Se não seja o Derek, que é o marido, por que a Anne quer tanto destruir? Por que a Paula quer tanto destruir a vida da Anne? E é aí que o plot twist vem de novo. A Melaine, ela era irmã verdadeira da Paula. Gente, a Paula simplesmente chega lá no consultório lá da Anne, pega uma arma, aponta pra ela e fala, olha, eu era irmã dela de verdade e ela morreu por causa de você se separou da minha irmã, não me adotou a minha outra irmã e ela morreu por causa de você e tal, etc. E a gente vai descobrindo um monte de coisa que ela decidiu destruir a vida da Anne a partir do momento que ela descobriu que a irmã dela, a Melaine, foi morta. Eu tô tentando ficar controlada porque já é meia-noite e meus pais estão dormindo e eu não quero fazer muita zoada. Gente, o que foi isso que eu acabei de ler? Gente, por que eu nunca percebi isso? Gente, tá parecendo, sabe, aqueles plot twist de novela mexicana. Eu ainda não tô acreditando. Não estou acreditando. Mas enfim, vamos pro final do livro, que foi o final que me deixou mais... A Paula fica lá falando pra ela que ela também foi abusada quando era criança e tal, etc. E que ficou muito feliz quando o Caleb morreu e tal, etc. Enfim, a polícia chega lá, consegue tirar a arma dela e tal, etc. Enfim, a Paula fica no hospital porque ela leva um tiro, porque o Derek atira nela pra se defender. O Derek também parece que leva um tiro também e fica no hospital também. A Anne volta pra casa e ela descobre, né, que a Paula
tava com o marido dela fazia 7 meses, ela fica super machucada, né, triste, tá, etc. E ela fica sozinha em casa pensando, aí chega o Derek. Aí, a gente sabe que o Derek, ele sabe porque a Anne matou o cara lá, né? E como ela sabe que ele tava traindo ela, ela vai querer o divórcio. E ele quer ser prefeito, e ele não pode se divorciar agora. Então ele chega nela e fala assim, olha, se você se divorciar de mim, simplesmente vou contar pra todo mundo que você matou o cara de propósito. Aí ela fala, tudo bem, vamos comemorar, tal, etc. Aí chega a parte que o quê? Vamos tomar um vinho. Aí ela pega a taça, ele toma o vinho. Aí o livro diz que ela dá um sorriso e pensa, olha, o Caleb foi um cara muito malvado e ele pensava que no final de tudo ele não ia, sabe, pagar com os crimes dele. Mas eu enviei ele pro necrotério. Quem sabe chega a hora do Derek. E termina o livro. É isso. Ninguém sabe se ela colocou veneno no vinho, se ele morreu, se ele não morreu, se ela vai matar ele, se não vai, gente. Meu Deus, que livro é isso? Meu Deus, gente. Eu tô com uma crise existencial agora. Gente, eu amei esse livro. Eu amei, não tava dando nada por ele. E amei. Amei demais. Gente, por favor, dá um like nesse vídeo. Compartilha. Comenta se vocês gostaram desse vlog, se vocês querem ver mais vlog de leitura. Porque eu simplesmente surtei. Eu vou ver se eu consigo dormir agora, porque eu não sei se eu vou conseguir dormir. Porque talvez eu vou ficar deitada, olhando pra parede, pensando sobre esse final. Então, por favor, gente, deixa um likezinho aí, né? Se você gostou desse livro e quer ler ele pra saber melhor e tal, leia. Gente, eu amei esse livro. Amei demais. Amei, 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 amei. Eu ia dar 4 estrelas pra ele. Mas não, eu vou dar 5. 5, porque ele merece. 5 favoritado. Amei demais. Um suspense maravilhoso. Deveria virar uma série, deveria virar um filme. Maravilhoso demais. Então, gente, obrigado mais uma vez por vocês terem me aguentado por tantos e tantos minutos falando sobre esse livro. E é isso, gente. Fique com Deus e obrigado.